Pastor, irmãos, é algo hoje muito cruel, porque nós somos uma classe um tanto que queimada pelo nosso próprio testemunho. Nós devíamos ser a causa de maior respeito da igreja, mas nos tornamos em muitos lugares a causa da maior vergonha dela. E nós devíamos chorar por isso, como a palavra fala: chorem sacerdotes, entre o alpendre e o altar, porque a vergonha não é nossa, a vergonha nós afetamos sempre Deus. Quando o povo rejeitou Samuel por causa dos seus filhos, não rejeitou Samuel, o povo rejeitou Deus. Deus falou: Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão me rejeitando por causa dos seus filhos. Porque a palavra fala que a sabedoria é justificada pelos filhos. Então, se nós desejarmos mudar alguma coisa, nós devemos mudar primeiro a nossa casa, para então manifestar alguma coisa do lado de fora das quatro paredes. E por causa disso, o nome de Deus muitas vezes é blasfemado pelo comportamento, pela forma com que nós, os pastores dessa nação, muitas vezes vivem. Por isso que nesses dias nós temos visto pastores da nossa nação se enforcando, de vez em quando um se enforca. Não deviam mais vender corda para pastor, irmão, porque estão usando para o objetivo errado. De vez em quando tem um se matando, tem alguma coisa errada. Pastores, a cada dia que passa, pastores se suicidando, pastores e mais pastores se divorciando, pastores e mais pastores internando seus filhos em casa de recuperação, perdendo seus filhos para a prostituição. Tem alguma coisa errada. Não foi esse modelo que Jesus deixou. O modelo que Jesus deixou, ele falou um dia, no final da sua passagem aqui na terra, ele levantou a mão para o céu diante dos homens e falou: Pai, eu te glorifico diante dos homens, porque eu não perdi nenhum daqueles que tu me deste. Jesus não perde ninguém, mas os pastores têm coragem de perder os seus, em nome de alguma coisa, em nome de uma obra, em nome de uma paixão, em nome de qualquer coisa que coloca na frente do Senhor. E há 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás mais ou menos, eu fui ministrar numa cidade no Brasil chamada São Gonçalo. Não sei quem conhece, na Grande Rio. Tem algum carioca aqui? Pode levantar a mão, irmão, não tem problema. Se é flamenguista, vascaíno. E eu fui lá ministrar um seminário para um conselho de pastores como esse daqui. Só que quando eu cheguei em São Gonçalo, eles foram me mostrar a cidade, que por sinal não tem muita beleza, infelizmente, porque Rio de Janeiro precisa de Deus para voltar a ser a cidade maravilhosa. E eles me levaram pelas ruas de São Gonçalo e eu fiquei muito impressionado com uma coisa. Há uma estatística de São Gonçalo hoje, que ela é a cidade na América Latina com mais igrejas evangélicas. Tem igreja janela com janela, porta com porta. Tem igreja que o cara está cantando aqui, está misturando com o canto da outra. O cara está profetizando, está orando em língua aqui, na outra está interpretando. É assim, ó, é um negócio que se mistura. Maior índice de igreja por metro quadrado da América Latina. Aí continuaram falando e me mostraram daí o lado. Esse foi o lado bom, entre aspas. E depois foram me mostrar o lado ruim. Pastor, mas também tem outro índice. Na América Latina hoje, São Gonçalo é o lugar mais violento que existe. Só na rua do pastor que estava comigo, um dos pastores que estavam comigo, que me receberam, 5 carros são roubados por dia. E aquilo foi, para mim, eu não esqueço aquilo ali. Porque eu falei: Deus, tem alguma coisa errada.
nós não estamos mostrando aquilo que nós devíamos mostrar. Ah, pastor, mas eu prego, a igreja está crescendo. O que é crescer? Hoje, para nós pastores. Porque até onde eu sei crescer, o efeito crescimento em Deus, na palavra, eu gosto de usar um cara só, para que nós possamos entender rápido. Enoque foi um homem que andou com Deus e já não era mais. Se você tem razões ainda fortes dentro de você para alguma coisa que não seja Cristo, ainda tem alguma coisa errada, está faltando alguma coisa ainda. E quando andava naquelas ruas eu olhei, Deus, por que tanta igreja e ao mesmo tempo tanto crime? Por que tanto crente? O Brasil diz que tem aproximadamente 20%, deve ter mais agora, de evangélicos. Numa história do cristianismo na nossa nação, da igreja evangélica de um pouco mais de 100 anos. Mas o mesmo número tem de pessoas desviadas que passaram por ela e deixaram ela, que são os anti-igrejas. Tem uma nova frente surgindo nesses dias, de jovens pastores, jovens profetas que são anti-igreja. Mas como que você vai ser anti uma coisa que Jesus é pró? Então tem alguma coisa errada. E há 2 anos e meio que eu falei para vocês, Deus me pegou. Eu estava vivendo o melhor momento ministerial na minha vida. Com 38 anos, nós tínhamos escrito alguns livros, viajávamos pelo Brasil, o que talvez muitas pessoas gostariam de fazer. E o meu pastor, ele provocou isso, me introduziu nesse lugar. Então estava tudo legal, tudo muito confortável. Até que 3 anos atrás, há 1 ano antes de eu ir Deus me levar para Dallas, nunca sonhei em ir para os Estados Unidos, nunca tive sonho de morar lá, por isso que eu estou aqui. A minha esposa adoeceu, no meio de todo aquele processo de ministério, aquilo que nós chamamos de ministério, a minha esposa adoece, entra numa depressão. E eu sou filho de pai aposentado por depressão, e o meu sogro é aposentado por depressão. Os dois têm 70 anos, parece que tem 90. E quando a minha esposa entrou em depressão, eu fiquei muito aflito, porque eu falei, Deus, eu não aceito, eu já tenho pai e sogro, mais um não. Eu cancelei tudo, isso era novembro de 2015. Eu cancelei todas as minhas agendas, eu cancelei todos os meus compromissos, e eu tive um pensamento só, que eu acho que é a aflição de todo pastor: acabou meu ministério. Porque para muitos de nós o ministério é muito mais importante de qualquer coisa. Ah, pastor, mas Deus fala na palavra que nós temos que amar Deus acima de todas as coisas. Mas quem disse que ministério é Deus? Quem disse que isso que nós chamamos de serviço é Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas é um tanto que diferente daquilo que nós pensamos nesses dias. E de repente eu vejo a minha esposa adoecendo. Começou em novembro, em 1 mês, a minha esposa já era magra, e em 1 mês, de novembro a dezembro, ela perdeu 11 quilos. Ela ficou seca. Ela ia para o Mevan, aqueles que conhecem o Mevan lá em Itajaí, tem umas paredes do lado do altar assim, tipo biombo. Ela se deitava, ela ficava deitada no carpê atrás, porque ela não tinha força para ficar sentada. E ela falou, eu não posso ficar em casa, eu quero ir para a igreja. Várias vezes os irmãos passavam ali, estava a pastora deitada no chão, e eu vendo a minha esposa morrer, e eu agarrado com uma coisa que eu chamava de ministério. Irmão, Deus sabe como falar com cada um de nós.
E de repente eu comecei a fazer outra coisa, que além do medo de perder o ministério que aflige pastor, eu experimentei uma outra coisa, que pastor também tem medo, de ficar sem dinheiro, de perder os recursos, de perder o controle. De repente eu me vi, irmão, num avião, tudo nublado, sem direção nenhuma, não tinha piloto automático, não tinha nada, o negócio estava desgovernado. E eu comecei a levar minha esposa nos médicos, e eu levei num médico, e era tudo especialista, então não tem plano de saúde, era tudo caro. E eu comecei a gastar as últimas economias nossas, passou das economias, comecei a gastar o que não tinha. E foi, de novembro a dezembro, foi um inferno, irmão. Nós gastamos muito dinheiro, até que no último médico que eu levei minha esposa, num pneumatologista, ele fez os exames da minha esposa, parou na nossa... Irmão, quando a gente não ouve a Deus, Deus usa até uma mula para falar com a gente. Deus tem um negócio que ele fala de qualquer forma. Ele não depende de pastor, de profeta, de evangelista. Quando Israel estava desviado, Deus usou uma mula para falar com Balaão. Deus usa pessoas. Deus está se comunicando conosco, mas muitas vezes nós estamos tão mergulhados num ativismo em nome de Deus que nós não ouvimos mais o Senhor. Pastores têm morrido porque estão cansados, irmãos. Porque fazer a obra de Deus do nosso jeito cansa. Não tem nada mais cansativo do que você fazer uma queda de braço com Deus. Você nunca vai ganhar. Nunca. Você pode fazer um cabo de guerra com Deus, você nunca vai ganhar. Pode até chamar outro pastor para ajudar, pode envolver mais pastores, você nunca vai ganhar. Pode ser até um conselho de pastor, com Deus ninguém ganha. Aí esse pneumatologista, no final da consulta, ele pegou os exames, ele começou a rir, porque ele já conhecia eu e a minha esposa, porque era meio que um médico de família, e ele olhou para nós assim, ó, tem alguma coisa errada com vocês. Mas eu quero falar uma coisa para vocês pensarem, um médico não é crente, vocês devem estar passando por alguma coisa, mas não é físico. Aí eu saí daquele consultório com uma alegria e uma tristeza, assim, poxa Senhor, estou começando a entender, e a raiva é que eu já gastei uns 3.000 de consulta. Por que a gente demora tanto para entender, irmãos? Aí Deus, sabe o que Deus fez? Deus parou. Deus me parou. E a única forma de me parar foi tocar na minha esposa, para que eu pudesse voltar a ouvi-lo. Deus me parou através da minha esposa e me ensinou uma coisa. Deus ministrou dezembro de 2015 comigo. Ele ministrou uma coisa: você aprendeu a funcionar bem, mas você não me obedece mais. E eu descobri que eu não quero funcionar mais, mas eu quero simplesmente obedecer a Deus. E agora eu fico um olho no Senhor e um olho na minha esposa, um olho em Deus e um olho nela, para ver, porque ela, qualquer mudança ela sente, ela é muito sensível na parte espiritual. Dá até raiva às vezes, irmão, porque ela vê, ela tem visão aberta, ela ouve Deus. Eu não, meu sistema de comunicação com Deus é de escada ainda. É internet de escada, dela é banda larga, dá uma raiva. Por que, Deus? Que eu não vejo como ela vê. Teve um dia que nós estávamos em Balneário, namorando um pouquinho, tal, sentamos na beira-mar em Balneário, olhando o mar. De repente ela tem uma visão de anjos. E ela começa a falar para mim, os anjos aqui, mas normal para ela. E eu falei, Deus, eu não estou vendo. Eu falei, Deus não tem graça isso. Só ela vê e eu não. Mas Deus fala com cada um, porque Deus trata cada um nas suas singularidades. Deus tem um relacionamento peculiar.
singular com cada um de nós. Nunca se compare com outro. Deus fala com você de uma maneira especial. Deus tem um propósito com você de uma maneira especial. Deus chama a sua atenção de uma maneira especial. Deus não chama atenção em atacado. Deus não lida com filhos em atacado. Deus trata cada filho na sua singularidade. Nós somos singular para Deus. Você é único para Deus. Você é único para Deus. E no meio dessa lição que eu tive, que Deus falou, olha, você aprendeu a funcionar, mas você não me obedece. Eu lembrei de uma passagem que eu quero usar para começar essa manhã com vocês. Não precisa abrir, eu só vou mencionar que nós vamos ver outro texto. É 1 Samuel 15, quando o profeta Samuel, ele pede para Saul e dá uma ordem para Saul: você vai lá nos amalequitas e vai destruir completamente tudo. Irmão, sabe o que é tudo no hebraico? Você já sabe, é tudo para Deus. Não deixe nada, não deixe homem, mulher, criança, rebanho, rei, mate tudo. E diz a palavra, quando Samuel voltou, começou a escutar o balido das ovelhas, um barulho, e foi falar com Saul, e Saul falou, olha, que barulho é? Samuel perguntou, que barulho é esse? E ele falou, não, é o barulho do melhor do rebanho, porque eu poupei para o povo, porque a gente precisava servir a Deus. Então eu dei o melhor do rebanho para o povo, porque é para Deus. Irmão, Deus não está interessado no seu serviço, Deus está interessado em você. O seu serviço, ele tem que ser uma manifestação daquilo que você está se tornando. Nós ministrávamos ontem aqui, nós não fazemos algo para nos tornar algo, nós nos tornamos algo para então ser manifesto algo a partir desse lugar que você está sendo transformado. Um serviço não pode sustentar um homem, sabia? Um serviço não pode sustentar emocionalmente um homem, está provado isso. Por isso que pastores, homens bem-sucedidos se matam. Tem gente se jogando de prédio, irmão rico, bem-sucedido, com serviço, com bom trabalho. Nenhum serviço ministerial, não há nada. Esses dias um pastor americano, numa grande igreja nos Estados Unidos, jovem, com uma mulher bonita, com filhos bonitos, pequenos, tudo certo, se matou. Por quê? Porque um serviço ministerial, ele não pode servir de base, de sustentação, de fundamento para a vida de homem nenhum. Nós não fazemos algo para Deus para nos tornar algo para Ele. Nós precisamos nos tornar algo para então Deus manifestar algo através de nós. A chave para nós nesses dias é isso. E eu creio que muitos pastores hoje no Brasil talvez vão ter que botar o pé no freio antes que Deus puxe o freio de mão. Porque no meu caso Deus puxou o freio de mão. O carro rodou. Deus fez o carro parar. Porque eu estava igual uma locomotiva sem freio. Então Saul fala, olha Samuel, irmão, impressionante como nós temos a capacidade de andarmos numa plataforma que Saul usou, que nós usamos as coisas espirituais de Deus para dar base às coisas carnais que nós fizemos, em nome de Deus. Nós nunca poderíamos pegar coisas espirituais e fazer da nossa vontade, da nossa maneira, as coisas de Deus, a vontade de Deus, de andar de maneira digna, como Paulo fala numa das suas cartas. Só tem um jeito de ser feito, e é do jeito de Deus, não é do meu jeito. Só tem um jeito de fazer a vontade dele, que é do jeito dele, não do nosso. E isso vai requerer nós trocarmos ou revermos a ordem de prioridade na nossa vida de relacionamentos. Deus não é o seu patrão, Deus é o seu pai. Deus não é um estranho, Deus é aquele que quer ter relacionamento pessoal e íntimo comigo, que a partir daí as coisas vão ser construídas. Então Saul começou a dar desculpas, e eu aprendi algumas coisas aqui com Saul, porque Saul poupou duas coisas. Saul poupou o rebanho para fazer um serviço a Deus, agradando o povo, manter a sua popularidade, que é uma coisa que tem enfeitiçado homens de Deus nesses dias. E a popularidade que Saul quis alimentar, matou ele, destruiu ele,
fez dele um homem insensato, um homem desviado, um homem que não agradava a Deus, simplesmente porque ele buscou uma coisa, popularidade. Em nome de Deus, eu vou dar para o povo alguma coisa sagrada, alguma coisa para Deus, para ter esse povo comigo. Está parecendo alguma coisa similar com os nossos dias? Que eita povo para ter criatividade, irmãos, são pastores. Eu atendo um pastor na Bahia, que ele era de uma grande denominação dessas de televisão, e ele me procurou um dia, ele falou: pastor, eu não aguento mais, porque a minha criatividade de oferecer coisa para o povo acabou. Ele tinha que inventar, e ele abriu o coração dele, e eu comecei a ouvir como que ele trabalhava. Deu pena dele, irmão, porque é cruel. Deus não pediu para você dar coisas para o povo, para manter um povo. Deus pediu para você dar Cristo para um povo através da sua vida, e impartir da sua vida. É a única coisa que nós podemos fazer, que nós devemos fazer, é dar Cristo, manifestar Cristo, pregar sobre Cristo, fundamentar a igreja no Cristo, ensinar sobre o Cristo, pregar sobre o Cristo. Na dúvida, prega sobre Ele, fale sobre Ele, se relacione com Ele. Esse é o segredo. E a outra coisa que, além da popularidade, que Saul desobedeceu a Deus, ao ponto de Deus falar: olha, a partir daquele momento Deus falou, rasgou o verbo, ele falou: acaso eu tenho mais prazer em sacrifício do que em obediência? Deus não está falando que não gosta de sacrifício, Deus está falando que gosta mais de obediência do que em sacrifício. Porque você pode sacrificar e não obedecer. Mas eu quero falar uma coisa para você: toda vez que você obedece, você sacrifica. Porque a obediência é um ato de humilhação. Obediência, por isso que a palavra fala: bem-aventurados os pobres de espírito, em Mateus 5, porque pobre de espírito não tem nada a ver com a pobreza social, mas é aquele homem que de forma voluntária, ele decide se submeter, se curvar de forma voluntária a uma palavra ou a alguém que é superior a ele, de forma voluntária. Ninguém precisa impor, Deus não vai pegar você na marra e olha, você vai se curvar aqui, você vai se humilhar diante de mim. Não, você vai fazer de forma voluntária. Bem-aventurado os que se humilham, os humildes, porque deles é isso tudo que nós estamos falando. E a outra coisa que Saul poupou naquele dia foi o rei. Porque naquela época você colecionar rei em casa era sinal de poder. São duas coisas que nos roubam de Deus: poder e popularidade. E é impressionante, irmão, que essa característica dos homens de Deus, mas associada com a característica do povo dos últimos dias, que é muito semelhante ao povo que em Atos 19, quando Paulo vai a Atenas, no Areópago, disse que aquele povo era místico e inclinado a novidades. É a mesma característica dos nossos dias, principalmente na América Latina. É um povo místico e inclinado a novidades. Junta essas duas coisas, um povo místico, inclinado a novidade, e homens como Saul, uma liderança como Saul, que busca poder e popularidade, está feito, irmão, um cenário caótico, um cenário que nós vamos ter muitas igrejas, mas nenhuma relevância, como lá em São Gonçalo. Eu perguntei para o pastor: se Deus hoje pegasse a sua igreja, a sua denominação, o seu prédio, com todo mundo que congrega junto, tirasse dali, qual é a diferença que faria para a cidade? Ela sentiria falta ou não? Os vizinhos sentiriam falta ou dariam graças a Deus que Deus tirou? Ô Senhor, obrigado, porque são chatos esse povo. Eita, povo chato. E nós temos sido muitas vezes perseguidos, não é por causa da palavra que nós carregamos, é pelo jeito, é por ser murrinha, como nós dizemos lá em Itajaí, é por ser chato mesmo, por não amar, por não se humilhar, por querer brigar, por querer ter direito. Nós devíamos ser o povo que não ia brigar por direito, nós íamos brigar por Cristo.
E nós devemos ser o povo que nós somos aqueles que nós vamos nos humilhar. O primeiro a pedir perdão ia ser os pastores. O primeiro a se rebaixar, o primeiro a se jogar no chão eram os pastores. Por quê? Porque no mundo você se projeta para ter poder, mas no reino de Deus você tem que se tornar parecido com Ele. Se está cansado disso tudo, eu falei para os pastores lá em São Gonçalo, nós precisamos voltar a aprender com o professor certo. Se nós estamos cansados disso tudo, vendo esses sinais, nós não podemos fazer como estão fazendo em Brasília, irmão. Não estão, muitas pessoas hoje, políticos, não estão nem interessados no Brasil, estão interessados no seu partido político. Hoje tem muitas pessoas, muitos pastores que não estão interessados no reino, não estão interessados na vontade de Deus para o Brasil, estão interessados na sua denominação. Se for bem para mim, se tiver bem na minha geração, para mim, enquanto eu estou vivo, está legal. Eu não olho para o futuro, eu não olho para a igreja dos nossos filhos, dos nossos netos, não estou interessado nisso não. Aí eu falava para ele, se você está cansado disso, nós temos que voltar, é sinal que nós precisamos parar e voltar a aprender com a pessoa certa. Jesus um dia falou para aqueles homens que ouviam ele, se vocês estão cansados e sobrecarregados, sabe o que é esse cansado? São homens que tinham uma palavra de Deus e transformaram um chamado em algo que seria obrigado, um fardo para eles. E eles não somente transformaram num fardo, em algo penoso, mas depois se transformou em algo impossível de ser carregado, que Jesus então precisou aparecer em cena e falar para eles, se vocês estão desse jeito, se vocês não suportam mais estar na frente de algo, se está sendo pesado fazer supostamente a minha obra, então vem e aprende comigo duas coisas, eu sou manso e humilde. Irmão, eu falo nós porque Deus está falando essa palavra primeiramente comigo. Nós precisávamos ser os homens mais apaixonados por Jesus, porque você não multiplica o seu serviço, você multiplica aquilo que você é. Ministério não é aquilo que você faz, ministério é aquilo que você está se tornando. Hoje as pessoas pensam que o ministério fica num prédio, fecha a porta, ele vai para casa. O ministério vai com você, porque é impossível separá-lo de você. Ministério sou eu. Por isso que Paulo, as suas cartas, ele começa, eu, Paulo. O ministério de Paulo era ele, era o que Deus construía nele. Podia botar ele numa prisão, no cárcere mais inferior, podia botar ele no lugar de maior honra. Ele era o mesmo homem, o ministério dele funcionava em todos os lugares, não mudava de lugar para lugar, porque não é o lugar que determina o seu ministério. Não é o ambiente, não é a circunstância que vai determinar o seu ministério, é exatamente aquilo que Deus tem operado dentro de mim e de você, independente dos anos que você é pastor, que eu sou pastor, independente daquilo que nós temos alcançado, quantos membros tem a nossa denominação, não importa isso, importa, no final das contas, sabe o que vai importar, irmão? O quanto que Ele te conhece e o quanto que você conhece Ele. Não vai ter carteirada no céu. Ah, Senhor, eu construí 10 igrejas. Ah, Senhor, eu tenho 3.000 membros. Ah, Senhor, eu ajudei tantas missões, fui em tantos países. Eu não quero correr o risco de ouvir do Senhor, olha, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço, ou seja, eu não tive intimidade com você. Irmão, é impossível você andar com Jesus e você não se tornar parecido com Ele. É impossível você andar com Jesus, trabalhar com Ele, cooperar com Ele, e você não se tornar duas coisas, 2 frutos, para identificar, como diz em Mateus
Quando Jesus fala sobre os fariseus, ele fala: vocês vão conhecer a árvore pelos frutos, não é resultado. Você não conhece um pastor pela quantidade de membro, você não conhece um pastor por quanto que ele é bem sucedido financeiramente, você não conhece o pastor por quantos anos que ele está na frente da mesma denominação, você não conhece o pastor segundo os olhos de Deus assim. Os fariseus se conhecem dessa forma, porque eles olham o estereotipo, eles olham para o lado de fora, e Deus falou através de Samuel: Samuel, para, eu não olho como vocês olham, eu olho o interior do homem. Eu olho o interior do homem. O quanto que ele me conhece. Os frutos não são resultados, os frutos é o quanto que você é parecido com ele, o seu caráter, o que tem emanado do seu caráter. Porque se Jesus é manso e humilde, é impossível que alguém que esteja aprendendo com ele se torne soberbo, arrogante, alguém que não aprenda mais, alguém que não tem humildade de aprender, alguém que não tem humildade de ouvir, alguém que não tem humildade de se sentar em algum lugar, de ter amigos, de poder compartilhar, dar o ombro para chorar, ou chorar com alguém. Porque tudo isso Jesus fez. Tudo isso Jesus fez. Eu acho legal em Atos 5, quando os homens do Sinédrio lá, os religiosos da época, eles prendem os apóstolos, e eles pedem uma coisa para eles: olha, por favor, vocês podem fazer qualquer coisa, ministério, igreja, brincar de igreja, abrir ministério, fechar ministério, comercializar a cabeça de ovelha, né, como muita gente tem feito hoje. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, só não faz uma coisa: só não prega nesse nome. Irmão, o diabo não tem nenhum problema com nós fazermos ministério. O diabo tem problema com uma coisa: em você pregar, em você viver no nome de Jesus. Mas tem uma característica em Atos 5 que aqueles homens do Sinédrio falaram para eles. Quando questionaram Pedro, Pedro falou uma coisa: esse espírito, esse alvoroço que tem acontecido em Jerusalém, isso tudo que vocês viram, que o maior revolucionário da história está causando, chamado Jesus Cristo, nosso Messias, é por causa de uma coisa. Ele pediu, ele começou, ele fundou isso com homens que decidiram uma coisa. Havia algo em comum com aqueles homens que receberam, foram revestidos, eles se tornaram antes de fazer alguma coisa. Porque o Senhor falou: esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para daí então vocês forem fazer alguma coisa, manifestarem algo. Mas antes de manifestar, por favor, espera, tenha paciência até que você se torne. E Pedro falou: havia uma característica, pastor, o que tinha de comum com aquele povo? Um dia um jovem perguntou para mim: pastor, qual é a diferença da igreja moderna para a igreja primitiva? Eu falei: tem nenhuma diferença em Atos 5, porque Pedro falou: havia uma coisa apaixonante naquele povo, todos estavam convictos no mesmo lugar, todos receberam o Espírito, todos obedeciam. E todos, não é o quanto que eu quero servir a Deus, é o quanto que eu quero obedecer a Deus. E isso é o que importa, não é serviço simplesmente. Serviço por serviço não vai gerar prazer no coração de Deus. O prazer no coração de Deus, expresso ao seu Filho Jesus, o primogênito, por 2 vezes, no batismo e na transfiguração, quando ele disse, apontou: esse é o meu Filho em que me dá prazer, foi marcado em Hebreus. Quando fala o autor, ele fala que Cristo, ele aprendeu a obedecer pelo que padeceu. Ele escolheu pegar uma palavra do Pai, se firmar nela. Ele padeceu, ele sofreu por aquela palavra, custe o que custar, mas ele escolheu fazer aquilo. Filipenses fala que ele foi obediente, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso foi uma das coisas que eu aprendi naquele dezembro de 2015. E eu fiz uma viagem que eu não consegui desmarcar, em dezembro de 2015. Depois de ouvir tudo isso de Deus, teve uma que eu não consegui desmarcar, e com muita dor eu fui. Eu fui ministrar numa igreja nos Estados Unidos. E sentado e deitado um dia num quarto na casa daquele pastor que me recebeu, eu orando a Deus, dormi, eu tive um sonho.
E a minha esposa estava doente em casa. Depois daí daquele médico que eu falei, eu viajei ainda. E no sonho Deus ministrou uma coisa para nós. Deus ministrou uma coisa, lembra? Que quando você tinha 14 anos, eu te dei uma palavra. Repita comigo, uma palavra. E você esqueceu dela. Mas era a palavra que era para dar o norte para você. Era a sua bússola. Porque um homem não é um homem de Deus até que ele tenha uma palavra. Nós precisamos de uma palavra. Que nós venhamos a obedecer ela. Jesus tinha uma. Ele foi sacrificado na eternidade. Como o Cordeiro perfeito na cruz. Ele tinha uma palavra da cruz. E ele não podia esquecer. Por isso que no Getsemane ele falou, ele orou por 3 vezes: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas contudo, eu tenho uma palavra. Uma palavra é capaz de fazer um homem passar por qualquer circunstância. Uma palavra é capaz de fazer um homem morrer por causa de uma palavra. E Deus me lembrou de uma palavra: eu te levantei. E eu te dei uma palavra sobre nações e você esqueceu dela. Você estava firmando as suas estacas num lugar. Estou te parando hoje. E para minha esposa, Deus deu um sonho que ela me levava até na porta de um avião. E a aeromoça perguntou para ela: você não vai com ele? Aí ela falou, ela viu no sonho: é a última vez que eu não vou. De hoje em diante, nós iremos para onde Deus nos levar. Aí eu liguei para minha esposa, falei: olha, eu tive um sonho, linda. Aí ela falou: também tive. Eu compartilhei o sonho, ela compartilhou, nós oramos no telefone, nos arrependemos. Pastor, o que o senhor estava fazendo de pecado? Não tinha aparentemente aparência de pecado. Mas aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. O pecado do pastor muitas vezes não é prostituição, não é mentiras, mas é uma desobediência, é insensatez de coração, que se torna idolatria. Quando você coloca a sua vontade em primeiro lugar, você se torna o ídolo. O seu ventre, inimigos da cruz, Paulo fala, o Deus deles é o próprio ventre. Eles vivem para satisfazer a sua própria vontade. E naquele dia nós nos arrependemos no telefone, eu e a minha esposa, e falamos, oramos a Deus e pedimos: Deus, nós queremos simplesmente te obedecer de hoje em diante. Irmãos, quando eu voltei, a minha esposa estava boa. Pastores têm se tornado doentes por causa da desobediência. Quanto mais é dado, irmãos, mais é cobrado. Quanto maior a maturidade de um filho, quanto mais o filho cresce, a tratativa do pai para com ele é diferente. Com um filho de 5 anos, o pai não exige tanto. Agora com um filho de 18, com um filho barbado em casa, aí o negócio pega. A responsabilidade é outra. As exigências são outras. Abra comigo em 1 João. 1 João capítulo 4. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Te exaltamos essa manhã. Continua falando conosco, Senhor. Entra naqueles lugares no nosso coração que faz tempo que Tu não entravas. Em nome de Jesus, nós abrimos a porta, Senhor. Pode entrar, como nós cantamos, a casa é sua, Senhor. Em nome de Jesus, a casa é sua. Aleluias.
Nós temos uma responsabilidade. Eu quero pregar agora, nos próximos minutos, ministrar algo com você que eu creio que é uma palavra que tem mexido muito no meu coração, do porquê que nós precisamos disso daqui. Porque, irmão, acredite você ou não, individualmente você pode conhecer uma parte de Deus. Individualmente você pode se movimentar numa dimensão em Deus. Mas existe algo que nós só vamos alcançar coletivamente. Existe um conhecimento que nós vamos somente alcançar coletivamente. Você pode manifestar algo de forma individual e pode manifestar bem, mas isso é até um ponto, é um nível. Mas existe uma manifestação coletiva que pode transformar São Gonçalo. Talvez um homem manifestando sozinho não vai conseguir, mas de forma coletiva nós podemos conseguir. Porque o que Deus ele deseja na sua palavra para a igreja é exatamente a manifestação, o conhecimento, algo coletivo construído em nós. Não é à toa que para manifestar o que é a igreja, nós muitas vezes esquecemos. O modelo de igreja Deus deu tão perto para mim e para você, para que você nunca esquecesse. Deus usou 3 analogias para a igreja, mas talvez a mais famosa delas, Deus colocou em você, é o seu próprio corpo. Ele falou que nós somos o corpo, Cristo é o cabeça, e você só é corpo se você está funcionando, se há sangue passando por você, se as coisas não param em você. Você não pode ser um pastor como um mar morto, que você recebe muito, mas não flui para lugar nenhum. Se você no corpo estiver como um mar morto, você vai necrosar, irmãos. Você vai experimentar o que é a necrose, você vai morrer mesmo se estiver ligado no corpo. Vai perder vida. E ele falou, olha, um é mão, o outro é pé, e se contente cada um com a sua própria identidade, mas por favor, o governo é de um só, Cristo é o cabeça e vocês são corpo. Em outra passagem ele falou, olha, que Cristo é a videira e nós somos os ramos. A vida não depende de você, o fruto não depende de você, tudo depende dele. É Romanos 11, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Essa é a base, é a plataforma da igreja. Não é pela minha criatividade. Nós precisávamos, de vez de tanta criatividade, nós precisávamos de mais obediência. Porque o reino de Deus não depende da sua criatividade nem da minha. O reino de Deus é uma descoberta. Nós não precisamos inventar algo, nós precisamos descobrir algo. Porque a obra que nós devemos fazer, não sei se você lembra, Efésios 2 diz que ela já está pronta. Deus já preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Já está pronta, irmão, não inventa, só descubra. Descubra. Deus falou do corpo, Deus falou da videira. E Deus falou que nós somos pedras vivas. Que Cristo é a pedra angular, é o fundamento disso. E nós somos o edifício de Deus. Você sozinho é só uma pedra, mas eu e você, mais você, podemos ser o edifício dele. Você sozinho não vai manifestar um edifício. Você sozinho não manifesta uma videira. Você sozinho não representa um corpo. Mas quando nós estamos juntos, nós conseguimos representar algo. E é isso que eu quero falar para você agora de manhã. Não adianta, por mais inteligente que você seja, por melhor que você seja, por tão bom pregador que você possa se considerar, mas sozinho você pode fazer um serviço para Deus, mas manifestar aquilo que Ele deseja, você não vai conseguir. Eu vou até arriscar uma coisa, irmão, falar para você. Eu vou falar, irmão, uma coisa para você. O diabo, ele até pode respeitar você, irmão, mas medo mesmo ele tem da igreja. Porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão, não é contra um homem, é contra a igreja. Até que nós todos sejamos um.
Até que todos tenham pleno conhecimento de Cristo, Efésios 4 fala. Até que todos chegamos à estatura do varão perfeito. Todos. Então para de correr na frente e esquecer dos outros. Amor no reino de Deus é quando o que está em primeiro tem coragem de parar um pouquinho para levar os outros, porque Paulo falou, olha, corram no estádio como se todos fossem chegar, porque no mundo ganha quem chega primeiro, no reino ganha quem chega. E quanto mais você conseguir ser suporte para chegar, quanto mais você se humilhar para diminuir talvez o seu ritmo, para suportar outros, maior você vai ser no reino, porque agora você escolheu ser servo, você escolheu ser escravo voluntário. É diferente, irmãos, é totalmente diferente. Nós não podemos pegar princípios corporativos, princípios e valores que estão sendo desenvolvidos no mundo e trazer para dentro dos nossos templos para fazer ministério. Porque ministério se faz com morte. Você precisa morrer para viver. Como é que você vai pegar princípios e valores do mundo e usar aqui dentro, se é tudo o contrário? Aqui você tem que morrer para viver, aqui você perde para ganhar, aqui você diminui para crescer, aqui você dá para receber. É totalmente diferente. Mas quanto à manifestação, olha o que 1 João diz, capítulo 4, versículo 12, ele diz: ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. O seu amor é completo, o seu amor é inteiro, o seu amor é absoluto, somente quando nós nos amamos. Você pode manifestar uma parte do amor de Deus, um atributo do amor de Deus, talvez um flash do amor de Deus, mas o amor de Deus só é manifesto mesmo de forma completa e plena quando nós não estamos reunidos por respeito simplesmente, por formar um conselho ou por se relacionar porque é obrigado. O amor só é perfeito quando, irmão, não tem como gerar unidade sem humilhação. Esse negócio, estou cansado de ouvir aonde a gente vai, parece que virou uma brincadeirinha. Ah, pastores têm medo, não tem medo do diabo, tem medo de outro pastor. Não, irmão, isso não pode ser verdade. Nós éramos para ser mais amigos, os mais amigos eram para ser os pastores. Por quê? Porque eu me identifico com as suas fraquezas, você se identifica com as minhas, nós temos algo em comum. Nós temos uma responsabilidade, uma bandeira, todos por um propósito. Porque antes do seu, é o de Cristo. Se for o seu primeiro, nós teremos divisão. Mas se todos colocarmos o propósito de Cristo primeiro, as nossas diferenças não vão nos dividir, porque nós seremos unidos por um propósito maior. Não é um propósito de um homem, não é o propósito de uma bandeira de um homem, de uma denominação, é o propósito de Cristo. Pastores são reunidos numa cidade, se tornam amigos quando eles se sentam, não é para falar, olha, quantos membros tem a tua igreja, quando é que nós vamos fazer o café na minha, quando é que eu vou conseguir tirar um proveito disso tudo, porque todo mundo quer ganhar alguma coisa, é a lei de Gerson. Mas quando nós nos reunimos, o que Deus tem para essa cidade? Não é o que o pastor pode dar, é o que eu posso contribuir. O que eu posso dar de mim, para que a vontade de Cristo seja manifestada. Pastor, mas eu não vou ganhar nada nisso tudo. Quem disse que você era para ganhar? Quem tem que ganhar nisso tudo é Cristo. Só existe um rei, se você quer ser Senhor. Tem muito pastor querendo ser rei. Irmão, isso não é democrático. O reino de Deus não é democracia. O reino de Deus existe um Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Messias. E eu quero falar uma coisa para você: é melhor se curvar diante dele agora, porque senão, como diz o profeta no Antigo Testamento, no último dia, todas as nações, todos os homens, grandes e pequenos, vão ter que se curvar. E aí não vai mais ser voluntário, irmão, vai ser obrigado a se curvar diante dele.
Então faz isso agora, juntos, bem melhor. Aqui diz, 1 João 4, que o mundo jamais viu a Deus. Irmão, é impossível São Gonçalo ver a Deus, é impossível Novo Hamburgo ver a Deus, só tem um jeito deles verem. Só tem um jeito. Abra comigo, eu quero ler 2 textos apenas com vocês agora, ou 3 no máximo. Efésios 3, versículo 14. Eu quero falar sobre um apelo esquecido nesses dias. O apelo do apóstolo Paulo pela igreja. E ele diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. Todos querem poder, irmãos, e Paulo pede o verdadeiro poder aqui, com um único propósito: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. O poder vem para uma coisa, não é para fazer simplesmente você se tornar um grande homem, uma grande mulher. O poder de Deus pedido por Paulo, queira você acreditar ou não, foi para um propósito. Eu peço a Ti, Senhor, eu me ponho de joelhos, orando por essa igreja, para que eles sejam cheios de poder, corroborados com poder no homem interior, para que eles estejam fundados e arraigados em amor. Para que poderdes perfeitamente, depois de estar fundado e arraigado em amor, ou seja, unidos, por causa do poder, poder que não une, irmãos, vigia. Questione, analise, vê se é o poder de Deus mesmo, para que vocês possam perfeitamente compreender com todos os santos. Não é você individualmente, varão, é um conhecimento coletivo. Aprender com todos os santos qual seja a largura, e o comprimento e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, eu quero falar uma coisa com você. Eu peço muita graça para que isso não soa simplesmente como palavra, mas como a própria palavra de Deus. Como Paulo fala, ele fala, se não me engano, aos Tessalonicenses, Paulo agradeceu a Deus porque eles ouviam a palavra dele, mas ouviam a palavra como palavra de Deus, não como palavra de um homem. Quando Paulo falava sobre as Escrituras, eles falavam, olha, nós ouvimos o que você falava, mas como sendo palavra de Deus, não palavra de um homem. E aqui Paulo pediu o poder para que eles se tornassem um, para que eles descobrissem qual fosse a dimensão disso tudo. Por quê? Porque nós somos, lembra, nós somos um edifício, nós somos uma videira e nós somos um corpo. Você só sabe a altura do corpo, a largura, a profundidade, a dimensão dele, ou do edifício, ou da videira, quando você consegue visualizar todos os membros juntos, todas as partes juntos. Por isso que Paulo falou, é preciso manifestar isso de forma completa. Então Deus derrama poder sobre eles, para que eles estejam arraigados. Para quê? Para que eles conheçam as dimensões. E para quê, pastor? Para que poder? Para que ser um? Para que esse conhecimento de todas as dimensões? Para que a plenitude de Deus esteja neles. Agora, para que a plenitude de Deus estar neles? Para terminar, irmãos, abra João 17. Os irmãos do louvor, se quiserem vir aqui na frente já estão aqui. Opa, glória a Deus, é esse? Rapaziada, é firme. Aleluia. Versículo 20. Aguenta aí, irmão. Essa é forte. Essa é daquela purinha. Essa aqui é pancada mesmo, como diz o outro. Essa daqui pode mudar um ministério.
pode mudar o curso de uma cidade. Essa palavra aqui que nós vamos ler pode mudar o curso de uma cidade. Pode gerar alianças como nunca antes entre os pastores. Versículo 20: eu não rogo somente por estes, Jesus falando, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Até aqui tá bom, já é o bastante, irmãos. Lembra que eu falei em 1 João 4, nós lemos, o mundo jamais pode ver a Deus, mas o amor de Deus é perfeito em nós. Nós lemos também o outro texto que fala sobre o poder, Paulo orando sobre o poder de Deus, para que nós venhamos nos tornar um, para experimentar a plenitude de Deus, que é o amor, conhecer o amor de Deus. Um texto parece completar o outro e se entrelaçar no outro. Jesus não aguentou aqui, irmão. Jesus acabou não aguentando. Jesus fala para o Pai: Pai, por isso que é tão difícil, irmão, unidade, porque unidade não se constrói com sabedoria humana, porque ela é celestial. O modelo de unidade que nós devíamos seguir não é um modelo denominacional, não é um modelo institucional, não é um modelo político, é um modelo eterno. O modelo é: Pai, assim como eu e você somos um. Por isso que é tão difícil. Esse é o modelo para mim e para você. Pastor, não tem jeito então. E eu vou concordar com você. Não tem jeito. Jesus sabia que não ia ter jeito. Jesus sabia que os discípulos iam brigar. Brigavam na frente dele. Pastor, brigar não é novidade, irmãos. Abraão se desentendeu com o sobrinho. Os pastores deles, melhor dizendo. Pastor naturalmente briga. Então esse negócio de pastor ter dificuldade com outro pastor é antigo. Jesus já sabia, irmãos, que não ia dar liga. Aí ele não aguentou. Que ele falou para o pai: Pai, você me deu uma glória, ela é minha. Tipo assim, posso fazer dela o que eu quiser? Um dia, me lembre do ponto que eu parei aqui, tá, irmãos? Não deixa eu esquecer. Um dia nós estávamos no final do ano, lembrei agora, lá no Mevan, numa reunião, era dia 23 de dezembro, mais ou menos. Estava o presbitério, nós somos em 11, dos 10 pastores da equipe do Luiz com o Luiz. E ele chegou na reunião triste, porque ele não tinha um dinheiro, nós não ganhamos 13º, não ganhamos férias, então ele queria dar uma oferta para cada um. E ele disse que ele chorou à noite com Deus: Senhor, eu queria dar algo para os meus pastores, para aqueles que têm me servido na minha equipe. E ele disse que chorou, ele chegou na reunião triste. É difícil ver o Luiz assim. E começou a reunião, de repente a secretária abre a porta assim: Pastor Luiz, tem uma mulher aí na frente querendo falar com o senhor. Aí ele foi lá, foi falar com a mulher com um pacotão na mão. Mas era um senhor pacote, irmãos. E a mulher falou assim: ó, eu estava orando e Deus mandou trazer esse dinheiro para o senhor. Foi essa noite. E ele perguntou na hora assim: é meu? E ela falou: sim, é para o senhor. Mas assim, ó, eu posso fazer dele o que eu quiser? Sim, o senhor pode viajar, o senhor pode comprar um carro, o senhor pode comprar o que o senhor quiser.
é meu então. Ele entrou na sala, não mais triste. Ele jogou o dinheiro na mesa, ele falou: isso tudo é para vocês. Dividam. Jesus fez a mesma coisa. Jesus foi o primeiro que fez isso. Ele falou: Pai, a glória que tu me deste, eu não vou ficar para mim. Jesus não aguentou, irmãos. Jesus deu para os homens, não somente para aqueles que estavam ouvindo ele, mas para os outros, que isso ia chegar. Isso ia se propagar de homem para homem, de mulher para mulher. E Jesus falou: Pai, a glória que fez eu ser um contigo, eu vou dar para eles, porque eles não vão conseguir fazer esse negócio sozinho funcionar. Eu vou dar a minha glória, para quê? Para que quando a minha glória esteja neles, todos possam crer que tu me enviaste. Ou seja, o poder e a glória vêm para uma coisa só. Não é para fazer seu ministério crescer, brother. É para fazer nós sermos um. Por quê? Porque São Gonçalo não está conseguindo ver Jesus com o maior índice de igrejas evangélicas por metro quadrado. São Gonçalo só vai conseguir ver Jesus quando os homens entenderem que a glória que Deus está querendo impartir com eles não é para eles, é para que eles se tornem um, estejam arraigados, fundados em amor, consigam discernir toda essa dimensão desse corpo, desse prédio, dessa videira, para que todos olhem: Pai, eu vou dar essa glória, para que na realidade os homens dessa cidade, os homens aonde eles chegarem, consigam ver aquilo que o mundo não consegue ver, que João falou, o mundo não consegue ver a Deus, mas quando eles estiverem arraigados por essa glória, então o mundo vai conseguir reconhecer quem é de fato o Messias.